Paz do Senhor, galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Pod Life, seu podcast semanal favorito, com mais uma edição do Pod Life School, que é uma bênção. E hoje eu estou aqui com meu marido, É isso Nick. aí. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Meu amor, Deus. me sinto tão confortável, gente, quando eu apresento com ela, porque, assim, me sinto mais seguro, você sabe como é que é, né. E para você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Hoje mais uma edição do nosso Paul Life School, que é uma bênção. Já deixa o seu Yes. like aí, se inscreva no nosso canal, Ative o ative o sininho. sininho para quando a gente lançar um episódio novo, seu telefone já te mandar a notificação. Yes. E segue nosso Instagram também, que vai estar aparecendo aí embaixo, porque nosso conteúdo é uma É bênção. top. E hoje estamos aqui com o nosso querido pastor Anderson Guzanski. Pastor, seja muito bem-vindo Aleluia. novamente. Amém. Paz do Senhor, meus amores. Tudo bem com Bem, vocês? Tudo bem, graças a graças a Deus, Deus. pastor? Vocês estão aí firmes e fortes, Graças a Deus, Aleluia, amém. cheios glória a de Deus, Deus. como sempre, Amém. Amém, amém. bonitos, sempre Eita, Ixi, elegantes. tentando, glória. Glórias a tentando. Queria chegar Deus. nesse patamar do senhor Oh, aí. meu Deus, É. misericórdia. Faz Eu isso com a sua tentei, né, com vida, o não. meu blazer, tentei entrar na É, vibe do pastor. Você é top, né, gringa? Graças a Deus, louvado seja Deus pela sua Amém, vida, pela sua vida. amém. E nós estamos aqui para mais uma edição do nosso Pod Life School. Yes. É isso aí. Uhum. Já vamos começar. O assunto de hoje vai ser um assunto, assim, Muito sério. muito muito aprendiz, né. Pastor, recentemente, tá acontecendo, infelizmente, essa guerra lá em Israel, Uhum. e a gente com certeza tem algumas dúvidas, as pessoas que estão acompanhando também têm algumas dúvidas. Da onde surgiu, pastor, essa guerra? Como começou essa guerra que está A acontecendo lá origem. agora? A origem. A origem disso. Lembrando sempre, né, a nossa audiência, aquelas pessoas que vão nos acompanhar, Uhum. que o nosso objetivo aqui no Pod Life School não é de maneira alguma esgotar nenhum tema, porque nós não temos nem tempo para isso. Uhum. É apenas um convite à reflexão, né, aguçar a curiosidade das pessoas. E infelizmente, essa semana a gente foi aí de maneira geral, todo mundo foi pego de surpresa, Uhum. inclusive o próprio povo de Israel, esse é um dos motivos da do número de mortos estar sendo tão grande, Uhum. porque a nação de Israel ela vive constantemente em alerta, porque ela sabe que a qualquer momento ela pode sofrer algum tipo de ataque. E essa semana todos foram pegos de surpresa, porque era o último dia, né, da celebração de uma festa, Hum. de uma das festas sagradas para o povo judeu, e Uhum. parece que o pessoal estava meio, assim, mais tranquilo, mais voltado para, a celebração da festa, e então o grupo terrorista, Uhum. porque é isso que eles são, o grupo terrorista, Isso. o Hamas, atacou, né, o povo de Deus, e todo mundo aí está acompanhando as notícias. Infelizmente, segundo as informações, esse é o confronto, é o ataque que Israel sofreu nos últimos 50 anos, Uhum. o pior ataque. Então, com certeza, esses dias aí têm sido dias de más notícias, Sim. né, Sim. de maneira em geral, e de apreensão para todos. E eu sei que todo mundo está falando disso, Uhum. e a gente quer apenas deixar aqui a nossa reflexão para que as pessoas tenham, né, mais uma opção Claro. para que elas possam, então, entender, tentar entender um pouco mais, como você perguntou, a origem Sim. disso, o porquê Sim. disso, por que que aquela região tem tantos conflitos, né? Uhum. Eu me lembro, ainda jovem, criança, né? E sempre era comum, às vezes, a gente estar assistindo o jornal nacional e sempre aparecia alguma notícia de um bombardeio na faixa de Gaza, Uhum. Uhum. sempre algum tipo de informação acerca de conflitos naquela região. Então isso não é algo novo. É claro que essa geração mais nova, Sim. né, não, talvez nunca pararam, só quem estudou história, quem se interessa, mas
Os jovens, de maneira em geral, não sabem disso, então fica muita gente, essa geração da internet, fica muito surpresa e também, claro, tem muita desinformação, Sim. porque a internet é um lugar onde as pessoas, né, todo mundo fala e fala o que É quer. verdade. Então, eu já vi, eu não sei se vocês como é que vocês estão acompanhando, mas eu já vi o absurdo de pessoas estarem na internet defendendo o Hamas. Uhum. Verdade. Eu já vi também. Inclusive, quem é que não É a poderia? A galera. galera, Aham. né, que Uhum. não poderia passar batido. O pessoal do Nine tá lá, Uhum. né, Hum. que são apoiadores, né, do Hamas, e eles estão lá defendendo isso. É, Só que a um verdade é absurdo. que esse conflito não é novo, Uhum. não começou agora Uhum. e não vai terminar também agora. Meu Deus. Então, a gente precisa entender que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela traz para nós algumas respostas, né, nesse quebra-cabeça que nos ajuda a entender um pouquinho. Então, se a gente deixar a Bíblia de lado e nos atentar apenas à história, a gente vai ver só uma disputa territorial Uhum. entre três povos: o povo judeu, os palestinos e os árabes. Os palestinos e os árabes, eles têm a mesma origem. Uhum. Porém, os árabes, eles ocuparam os 12 países árabes que cercam Israel. E os palestinos, eles têm um território dentro de Israel. Então, se a gente olha só para a história, a gente vai ver que é a disputa de três povos pelo mesmo pedaço de terra. Uhum. Então, eu acredito, eu não sou um expert em arqueologia. Eu já li algumas coisas como curioso, Uhum. mas pelo que eu pude perceber, historicamente não existe no mundo nenhum território que foi tantas vezes invadido, recuperado, Uhum. tomado, perdido, quanto aquele território. É. É verdade. Historicamente, nenhuma cidade foi destruída e reconstruída tantas vezes quanto Jerusalém. Uau. Então, se a gente olhar apenas para a história, a gente vai ver apenas um conflito de interesses territoriais. Mas a verdade, nós estamos aqui sempre com o objetivo de lançar luz Uhum. à vida das pessoas pela verdade da palavra de Deus, Sim. é que aquilo é uma questão muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. É verdade. Aquilo ali, para começo de conversa, é uma guerra de família. Interessante. Uau. É briga de família. Sim. Hum. Que Isso começou muito tempo que atrás. começou há muito tempo. E você já sabe como é que briga de família funciona, né? Uhum. Hum. Quem tem WhatsApp aí, que tem grupo de família, Já sabe. sabe como é que é o negócio. A pessoa fala um negócio, o outro fala o outro. Ixi. Daqui uns dias vai começar aquela disputa, né? Põe uva Uhum. passa na comida, não põe, não É é? isso Porque aí. quando vai chegando a Uhum. época de Natal, Desse é assim que jeito. É funciona. desse jeito. Põe, a uva passa, tem que ir na maionese, não tem que Uhum. ir. É não sei o que com não sei o que tem ou não vai, e aquela coisa, Uhum. né? E aí vai virando aquele tumulto. Porque disputa, briga de família é assim. Hum. E aquilo ali é uma briga de família. A família do patriarca da nossa fé, a saber, Abraão. Quando Deus ele vai recomeçar mais uma vez o seu propósito com a humanidade, todo mundo conhece essa história, principalmente as pessoas que são familiarizadas com a nossa fé, com a palavra do Senhor, sabe que Deus foi lá, numa terra longínqua, na Mesopotâmia antiga, em Ur dos Caldeus, e chamou um camarada chamado Abraão. E Deus fez a este Abraão uma promessa, que daria a Abraão uma terra
para sua descendência e daria a Abraão filhos. Ela já vista que Abraão tinha 74 anos de idade, não tinha filho. E esse era o desejo do coração dele. Só que o que acontece é que entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus, vai sempre haver um espaço de tempo. Porque toda promessa de Deus ela vai passar por um teste chamado teste do tempo. E, na verdade, não é a promessa que está sendo testada, mas aqueles que receberam a promessa. Vocês já me ouviram falar muito aqui na nossa escola de profetas, aqui no Emaús, que todos nós somos submetidos ao teste do tempo e à pressão. Yeah. Pressão e tempo Sim. são dispositivos que Deus vai usar Sim. para forjar o nosso caráter. Yeah. Porque Deus não está preparando nada para ninguém. Deus está nos preparando para aquilo que já está preparado. Uau. Yes. Forte. Então, entre Deus fazer a promessa e cumprir a promessa, Abraão e Sara vão ser submetidos a esse teste de pressão e tempo, de tempo e pressão. E, infelizmente, eles não passam nesse teste. Por que eles não passam? Porque quando Deus chamou Abraão, diz a Bíblia que Abraão tinha 75 anos de idade, 74 para 75 anos de idade. Sara era 10 anos mais nova do que ele. Abraão já tinha o seu corpo mortificado. E Sara, sua esposa, era estéril. Então, humanamente falando, era impossível que eles viessem a gerar um filho. Sim. Só que Deus fez uma promessa. Porque Deus ele tem o poder e a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe para que um propósito seja cumprido. Deus entra em lugares, em ambientes, em famílias, em pessoas, em vidas que elas estão completamente impossibilitadas de viver algumas coisas, e ele faz com que essas coisas aconteçam, porque ele se manifesta dessa maneira. Então Deus faz essa promessa a eles, mas essa promessa ela não acontece no outro dia o cumprimento dela. E à medida que o tempo foi passando, Abraão e Sara, eles caíram naquilo que eu posso chamar de tentação, que inclusive muitos crentes caem. E tome cuidado para que você não caia nessa tentação. Que tentação é essa? A tentação de tentar ajudar Deus a cumprir o que Deus prometeu. Uau. Meu Deus. Meu Deus. Tem muita gente assim. Tem muita gente que ele vai ser tentado, ela vai ser tentada a tentar ajudar Deus a cumprir a promessa que o próprio Deus prometeu. Mesmo sabendo que, se é promessa, pode ter certeza que só Deus pode cumprir. Mas o ser humano, ele se precipita, ele se Quer empolga, apressar. ele tenta de alguma maneira se antecipar. Sim. Porque, como eu disse, tempo e pressão são dispositivos que Deus usa para nos forjar. Sim. Então, como Sara e Abraão viram que o tempo foi passando e Sara não engravidava, ela chega para Abraão e ela dá a Abraão uma sugestão. A sugestão de Sara para Abraão foi a seguinte: se deite com a escrava. A escrava, se a escrava engravidar, que era um costume do mundo antigo, um costume dos beduínos, eu vou, na hora do parto, sentar a escrava no meu colo e fazer um movimento que eles faziam. Sentava a escrava no colo, abraçava por trás, assim, pressionava a barriga, que quando a criança saísse, dava a impressão que a criança estava saindo Sim. Dela.
da pessoa Sim, que da pessoa que estava tava segurando a embaixo. outra. Yes. Uhum. Então, era um costume que tinha, Uau. que as mães que não podiam gerar filhos, era um ritual que elas faziam. Então, Sara deu essa ideia para Abraão. E Abraão aceitou. Abraão cedeu à pressão de Sara, cedeu a aquela anseio por viver Uhum. algo que Deus havia prometido, então nasce um filho chamado Ismael. Só que Deus, ele nunca disse para Abraão que a promessa seria através de mecanismos de subterfúgios humanos. Uhum. Uhum. Deus disse para Abraão, e Deus foi claro quando fez a promessa, que Sara daria à luz a um filho. Meu Uau. Deus. E quando Ismael nasce, passado ainda algum tempo depois, Deus aparece de novo para Abraão e fala com ele: Abraão, daqui a um ano, segundo o tempo da vida, Sara dará à luz a um filho. Sara, que está na tenda, ouve isso e ela ri. Por quê? Porque agora Abraão tem 99 anos. Hum. Se lá atrás, com 74, com Já 75, já não. Meu É. Deus. Yeah. Imagina. 99. Rapaz. Ela com 89 anos. Uhum. Só que quando Deus fala, Ah, Deus cumpre. Deus se responsabiliza em fazer acontecer. é por isso Yes. que ele fala pouco. Por isso que ele fala pouco, exatamente. Ele fala pouco porque quando sai da sua boca, Tem que cumprir. ele vela para fazer cumprir. Yeah. Uhum. Por isso que você já me ouviu dizer várias vezes, né? Sim. Que eu não acredito nesse Deus tagarela. Então as pessoas que ficam, né? Deus fala com ela o dia inteiro. Uhum. Não funciona assim. Deus fala pouco. Mas tudo que ele fala, ele se responsabiliza por cumprir. Aleluia. Aí que você vê que tem que ser algo sobrenatural. Porque senão, quando Deus promete a gente algo, você pode ter certeza que não é você que vai ter as forças para cumprir aquela promessa. É Você vai forte. depender de Deus de alguma forma. Sim, Então, Sim. algo sobrenatural vai ter que vai ter que acontecer. acontecer, porque senão não é promessa. Exatamente. Não precisa do Uhum. eterno se Exatamente. manifestar em algo que você pode resolver. É É verdade. isso. Só que nesse teste de tempo e pressão, pressão e tempo, Uhum. as pessoas às vezes elas são tentadas a Uhum. tentar É. ajudar Deus. Sim. Verdade. Então já fica uma chave aqui para você. Não tente tentar ajudar Deus a cumprir aquilo que ele mesmo te prometeu. Uau. Espera no Senhor. Como disse o Aleluia. salmista no Salmo de número 37. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Isso. Amém. E no mais, ele tudo o fará. Amém. Aleluia. Não é Glória a algumas Deus. coisas. É Tudo. tudo. Ele vai fazer tudo. Aleluia. E o que Deus faz, ele faz perfeito. Amém. E aí você vai poder também dizer como o salmista disse. É coisa maravilhosa isso. E foi o Senhor que fez. Então, quando Abraão faz 100 anos de idade, Isaac nasce. Hum. O filho da promessa nasceu. Isaac é o filho da promessa de Deus para Abraão e Sara. E eu acho muito, eu gosto muito da narrativa bíblica do livro do Gênesis, no capítulo 21, que narra esse nascimento de Isaac. Porque a Bíblia, ela é rica nos detalhes. O texto sagrado vai dizendo assim, ó, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Deus visitou a Sara como tinha dito. Então a gente precisa entender que primeiro Deus vai falar, depois ele vai fazer. Visitou o Senhor Deus a Sara
como ele disse que faria. Amém. Então, a promessa, a equação para viver a promessa funciona assim. Uhum. Primeiro, Deus vai falar. Uhum. Depois, Deus vai fazer. E aí o texto continua dizendo: e o Senhor fez a Sara como tinha falado. E o Senhor visitou a Sara, como ele disse, e o Senhor fez do jeito que ele havia dito que faria. Aleluia. E aconteceu. E Amém. aconteceu. E aconteceu. Aconteceu. E concebeu Sara. E deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Uau. E é interessante, eu sei que o nosso objetivo aqui é falar da guerra, né? Uhum. Mas tudo tem a ver. Mas a gente não pode perder esses códigos, essas informações das entrelinhas da palavra, porque a gente consegue, além da informação que as pessoas precisam acerca da guerra, a gente consegue colaborar para o bom desempenho e edificação da vida espiritual Sim. da nossa audiência. Uhum. Então vocês observem que Deus, ele fala com Sara, ele visita, e aquela que Deus fala, aquela que Deus visita, concebe o filho. É. Só que o texto está dizendo assim: e Sara concebeu o filho e deu o filho para Abraão, Hum. porque Deus tinha prometido Abraão. o filho para Abraão. Sim. Mas olha como que Deus trabalha. Deus promete para Abraão o filho, e o filho que Deus promete a Abraão, quem está gerando é Sara. Uhum. Uhum. Então você entende que existem promessas que Deus vai te entregar, mas não é você que vai gerar a promessa. Uau. Uau, é forte. Eu já Uau. preciso te dizer que tem alguém gerando a promessa de Deus que é sua. Aleluia. A promessa de Deus que é sua. Amém. Aleluia. A promessa é sua, mas não Amém. significa que é você que vai gerar. Yes. Sara gerou. E olha que interessante, não é porque ela gerou que era dela. Ela gerou e deu a Abraão um filho na sua velhice. Uau. Uau. De acordo com o tempo determinado que Deus tinha dito. Não é no tempo que nós determinamos. Não é o tempo que as situações e as circunstâncias determinam. É no tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. Por mais que a gente queira antecipar as coisas, por mais que a nossa ansiedade queira fazer com que as coisas, nada é capaz de antecipar e nem de atrasar em 1 milésimo de segundo Uau. o tempo que Deus determinou. Glória a Deus por isso. Porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Amém. Amém. E chamou o verso 3, Abraão, o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nasceu através de Sara. O texto está querendo ressaltar isso o tempo todo, que o filho é de Abraão. Mas quem está gerando é Sara. Mas não é porque ela gerou que o filho é dela, o filho é de Abraão. Porque a promessa pertence a quem Deus promete. E Abraão chamou seu filho pelo nome de Isaque. Abraão
circuncidou o seu filho Isaque. A Bíblia faz questão o tempo todo de ressaltar que Isaque pertence a Abraão. Abraão circuncidou seu filho Isaque. Quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Você entende por que o tempo é um mecanismo, é um dispositivo que Deus usa para tratar conosco? Porque lá atrás, quando Deus prometeu que daria um filho e não estabeleceu a princípio quando seria, chegou um momento que Abraão e Sara cedeu à tentação de tentar ajudar Deus a cumprir o que ele mesmo prometeu. Uhum. E foram lá e tiveram um filho com uma escrava, um menino chamado Ismael. Só que agora Deus havia ordenado para Abraão que Abraão circuncidasse o filho ao 8º dia. Aí você vai ver que Abraão foi e fez do jeito que Deus mandou, Ah, ao 8º dia. Porque agora ele não precisou esperar um tempo que ele não tinha ideia de quando uhum, Sim, aconteceria. sim. Deus falou. Então, agora, ele não circuncidou agora o menino com 3 dias. Uhum. Ele não circuncidou o menino com 5. Porque agora Abraão, ele já viu, era tangível, era palpável aquilo que antes era apenas uma promessa. Meu Deus. Então, aquilo que antes era apenas uma promessa, agora é uma realidade. Uhum. E quando aquilo que era apenas uma promessa se torna realidade na nossa vida, a nossa fé é edificada, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é vivificada. E é para isso e por isso que Deus nos faz promessa. Para Aleluia. cumprir o propósito, mas para fortalecer a nossa fé. Uhum. Então agora não tem precipitação, porque Abraão já sabe que ele serve a um Deus que promete e cumpre tudo que prometeu. Amém. E agora Deus diz para ele: 8 dias. Então não tem precipitação. E Abraão vai e faz conforme Deus havia mandado. No 8º dia ele circuncida o menino. E uma outra informação maravilhosa e inspiradora para nós, é maravilhoso ver um Abraão que continua obedecendo a Deus mesmo depois que a promessa nasceu. Meu Deus. Porque tem muita gente Meu Deus. que obedece a Deus até segurar a promessa. Uhum. Uhum. Tem muita gente que busca a Deus até as coisas acontecerem. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Elas, eu falei disso um dia desse. A maioria das pessoas que eu conheço que entraram em crise de fé, que entraram em crise com a igreja, crise com o irmão, crise com o pastor, elas só entram nessas crises depois que as coisas acontecem. Uhum. É. Antes não tem essas crises. Uhum. Antes não tem esse desânimo. É porque, na verdade, isso é só uma desculpa. Porque tem gente que está servindo a Deus por um propósito. Uhum. E existem pessoas que vão servir a Deus por interesse. Uau. Verdade. Uau. Abraão, ele mostra para nós que a motivação do nosso coração tem que ir além de receber aquilo que Deus tem para nos dar, Sim. mas de nos relacionar com o Deus que nos dá tudo. Abraão continua crente mesmo depois de Isaac nascer. Aleluia. E Abraão, ele pega, diz o texto, ele vai lá e circuncida o seu filho ao 8º dia do jeito que Deus tinha dado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. O tempo todo, a Bíblia faz questão de dizer: quem gerou foi Sara, mas o filho é de Abraão. E disse Sara: Deus tem me feito riso, e todo aquele que se ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado.
E então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque, seu filho, foi desmamado. Uau. E aqui tem uma informação poderosa para nós. A gente sabe que a circuncisão, principalmente feita nesse tempo aqui, era algo terrível. Porque essa ação de remover a pele do prepúcio gera dor, sangramento, febre, Hum. infecção. Meu Deus, naquela época, então. Terrível. Então você consegue imaginar que é responsabilidade do pai ferir o filho. Uau. Uau. De vez em quando, o pai vai ter que ferir o filho. Só que o texto diz que esse mesmo pai que um dia teve que ferir é o mesmo pai que prepara um grande banquete. Aleluia. De vez em quando, Deus vai ter que fazer em nós feridas. Hum. Essas feridas vão sangrar, essas feridas vão doer, mas a ferida não é para nos matar. A ferida é para garantir a continuidade daquilo que Deus já começou a fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí, você vai ter que suportar a ferida. Mas entenda que o pai que fere é o mesmo pai que dá banquete. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Suporte a ferida. O pai vai preparar um banquete para você. Amém, Amém. Jesus. Glória a Deus, forte. E é nesse banquete que o pai está preparando para o filho que vai dar origem a esse problema. Meu Uau. Deus. Olha aí. Começou ali. Meu Deus. Começa aqui. Hum. Começa aqui por quê? Porque diz o texto sagrado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha esta dado a Abraão, zombava de Isaque. Uau. E aí? Zombava. O filho da escrava zombava do filho da promessa. Hum. O filho da escrava zombava do filho do propósito. Zombadores são perigosos, mas eles recebem sobre si a recompensa da sua zombaria. Hum. Porque o verso 10 diz assim: E disse Sara a Abraão: lança fora essa serva, essa escrava e o seu filho. Uau. Porque o filho dessa escrava não herdará com o meu filho, Uau. Isaque. Meu Deus. Meu Deus. E o texto diz assim: e pareceu muito pesada, muito dura essa palavra aos ouvidos de Abraão. Muito mal aos olhos de Abraão, porque afinal de contas, era filho da escrava, Mas E era o dele pai. também. mas ele era pai. Sim. É. E o verso 12: porém, todavia, entretanto, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua escrava. E tudo o que Sara te diz, ouça ela. Uau. Olha só.
ouça a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Uau. Olha. Meu Deus. Aí vocês entendem por que que, às vezes, o Uhum. negócio é porque é mais forte do que eu. Mas olha só isso aqui. O filho da escrava está zombando do filho da promessa. E Deus autoriza lançar fora aquele que zombou do filho de um propósito. É perigoso zombar de gente de Deus. Uhum. Yes. É perigoso zombar de filhos de promessa. Meu Deus. É perigoso zombar de filhos de propósito. Uau. Porque Ismael está desprezando Isaac. E porque Ismael despreza Isaac, Deus autoriza Ismael ser desprezado. Uau. Existem pessoas que elas vão sofrer consequências graves Uhum. pelo simples fato de desprezarem filhos de promessa, Isso é forte. filhos de propósito. Tem muita gente sofrendo por causa da conduta, por causa da postura. Postura de zombador. Yes. Jesus. Observe que Abraão falou, em outras palavras, Abraão está dizendo, não, Sara, calma aí. Uhum. Não precisa de uma atitude tão drástica dessa. Uhum. Isso é coisa de menino, isso é só uma zombaria. Abraão não ia fazer. Só que Deus surge para ele e diz assim, Hum. atende Hum. tudo que Sara está falando. Porque o meu negócio é com Isaac. Olha. E o negócio, e Deus é tão sério, Deus é tão sério naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fala, que quando Deus mandou Abraão entregar Isaac um sacrifício, Uhum. anos depois, Isaac deveria ter aproximadamente 17, 20 anos. Uau. Deus fala para Abraão assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaac, e me dá. O único filho. Deus faz questão de falar com ele assim, pega o teu filho, o teu único filho, e me dá. Uhum. Mas por que Deus está dizendo que Isaac é o único filho de Abraão, sendo que Ismael já havia nascido? Porque Deus não tem nada a ver com o que nós fizemos, que não tem nada a ver com a promessa dele. Pronto. Deus não tem compromisso E não tem compromisso. com o filho da precipitação. Uau. Uhum. Deus não tem compromisso com as nossas escolhas. Uhum. Que tem nada a ver com que. Tipo assim, se ele não falou, Fez porque quis. É exatamente. verdade. Quando Deus olhava para Abraão, Deus enxergava um filho, Isaac. Ismael é fruto da precipitação de Sara. Yes. Então Deus autoriza Abraão a lançar Ismael fora. Uhum. Só que Deus, ele conhece o ser humano. E se Deus não aceita que filho de promessa seja zombado, Deus também não aceita que filho de promessa zombe dele. Hum. Então, se por um lado Deus não aceita zombaria para com filhos de propósito, Deus não admite que esses filhos de propósito, que esses filhos de promessa zombem do Deus que fez e cumpriu a promessa. Uau. Então, como Deus sabia que ao longo da história Israel não permaneceria fiel à aliança que Deus fez com eles, Deus falou com Abraão,
lança fora o filho da escrava. Só que Deus pega e quando a escrava ela sai da casa de Abraão, Deus diz assim no verso 3: "Mas também do filho dessa serva farei uma grande nação, porque é semente sua". Uau. E porque Deus sabia que a descendência de Isaque, que é Hum. Israel, Uhum. não permaneceria fiel à aliança que Deus tinha com eles. Então o que que Deus Sim. vai fazer? Assim como Deus tratou com Ismael, quando Ismael zomba de Isaque, Deus vai tratar de Com Ismael. Isaque quando Isaque zombar de Deus, usando Ismael. Meu Deus. Yes. Que é esse povo. É aqui Meu Uhum. Deus. que nasce o problema. Yep. Porque Deus disse assim: Ismael será como um jumento indomável, Uau. que será inimigo de todos, e todos serão seu inimigo. Olha só. Então, Até hoje. para sempre, Uau. Literalmente. Para literal, sempre. para sempre. Tantos anos que passou e ainda É assim, porque os povos árabes, todos eles de Ismael. são descendência de Ismael. Sim. E o povo judeu, Uhum. descendência de Isaac. Isaac. Por isso que eu disse que é briga de família. A Sara foi Literalmente inventar briga de moda. família. Briga de família. Uau. Não começou hoje É. e não vai terminar agora. E o fim, pastor? A Bíblia fala um pouco sobre o fim dessa guerra? Quando vai terminar? É É. claro que existem muitos textos bíblicos, e aí a gente ia precisar estender isso aqui mais, que não é o nosso propósito, o Uhum. nosso objetivo. Mas a Bíblia aponta que esse conflito, a tendência desse conflito é ele ir se potencializando Hum. até ele chegar em um patamar de proporções irreversíveis. Uhum. Porque esse conflito existe aqui, começou aqui. Mas, como eu disse, nenhum território foi tão disputado ao longo da história como aquele território. Uhum. Por que isso? Porque de várias vezes o povo de Deus foi expulso dali, Sim. por causa do seu pecado, inclusive. Uhum. Deus permitiu que a Babilônia conquistasse, através de Nabucodonosor, aquele território, levasse o Uhum. povo cativo. Aí, nisso que um povo sai da terra, o outro entra. E quem que cerca todo aquele território? São os povos árabes, a descendência Uhum. de Ismael. Então, Sim. toda vez que acontecia alguma coisa ali, Eles eles invadem. Uhum. Então, Israel ficou, durante muito tempo, 70 anos no cativeiro babilônico, mais de 2.000 anos espalhados sem ter uma nação, Uau. sem ser um estado, sem ter um território. E aquele pedaço de terra ali, ele ficou. Aquele pedaço de terra já passou na mão dos ingleses, porque eles achavam que, com o término da Segunda Guerra, eles pensavam que aquilo ali era uma região que tinha muito petróleo, porque está Uhum. próximo ao Iraque, o Iraque tem muito petróleo. Uhum. Só que depois eles descobriram que não era assim como eles imaginavam, Uhum. mas também, para não simplesmente sair e entregar de bandeja, eles deram aquilo de presente para uma família árabe. Uau. Uau. Então, aquilo ali é disputado sempre. Só que esse conflito, segundo os textos da palavra do Senhor, vai chegar um momento que ele vai atingir um ápice, que vai Uhum. se tornar irreversível. E aí o negócio vai tomar proporções mundiais. Por quê? Porque depois da Guerra dos 6 Dias, que foi um tratado quando a ONU ela decide reconhecer Israel como proprietário daquele território, a ONU costura um acordo para que fosse, então, aquele território dividido. E Israel aceitou. Porque se as pessoas, você pode fazer a pesquisa aí, historicamente, todas as vezes que é proposto
um acordo de paz para que não haja essa disputa, Israel sempre cede. Israel já cedeu 30% do território, aí vai lá, eles não aceitam, cede 60%, 50%, 70%. Só que o problema não é só o território como todo, o problema é Jerusalém, porque aí ninguém quer abrir mão de Jerusalém, porque ali nós estamos falando da sede espiritual Uhum. do islamismo, Uhum. do judaísmo e até mesmo do cristianismo. Então, o problema é Jerusalém, que ninguém abre mão. Então, o que aconteceu? Quando a ONU reconhece aquele território como de Israel, a ONU tenta fazer a divisão, mas os árabes não aceitam, os palestinos não aceitam. Uhum. E eles vão se rebeliar e eles se concentram numa região que todo mundo já ouviu falar dela, a região chamada Faixa de Gaza Sim. e a Cisjordânia. São 2 territórios dentro do território de Israel. Esses 2 territórios dentro do território de Israel são ocupados pelos palestinos. Então, os 12 países árabes estão cercando Uhum. o território e dentro do território a ONU entregou essa parte para que fosse construído um Estado palestino. Então, a Palestina ela seria separada, na verdade ela é Uhum. separada Sim. dos países árabes, apesar de serem irmãos, e teria o Estado palestino e o Estado de Israel. E isso para Israel está tudo bem. Só que o problema é que dentro deste povo, desses palestinos, existe um grupo terrorista chamado Hamas, que não aceita dividir aquele território com Israel. Hum. E eles têm por objetivo não é implantar um Estado palestino, eles têm por objetivo destruir Israel. Meu Deus. Pastor, Uau. desculpa, é essa divisão que eu já vi uma foto que você consegue ver a diferença até das plantas, alguma coisa assim, da plantação de um para o outro. Você Sim, vê um todo morto e o de Israel sim, tudo maravilhoso. existe Uau. uma região em Israel que é chamado de o monte, o Vale do Negueb, que o Vale do Negueb ele faz fronteira com essa região da Palestina. Uhum. O lado de Israel é verde, Isso. o lado deles é completamente seco. É. Uau. Porque Deus falou com Abraão: em Isaque, o meu negócio Uhum. é com Isaque. Ismael é fruto da precipitação de Sara. E Ismael é fruto da infidelidade de Isaque. Uau. Então, quando as pessoas perguntam assim, de quem que é a culpa desse conflito lá? De quem que é a culpa? Sara. A culpa é de Ismael, que Não. zombou de Isaac? É, em parte sim. Porque se ele entendesse que ele era filho da escrava e não tivesse zombado do filho da promessa, É. não teria sido lançado fora. Mas os Mas se o filho da promessa fosse fiel ao Deus que fez a promessa e cumpriu a promessa, Deus não precisaria usar o zombador Hum. para tratar Uhum. com o filho que o próprio Deus prometeu. Então ali, não adianta, ali é metade para cada lado. Ah. É a realidade. E eu sei que isso para algumas pessoas é difícil. É difícil para algumas pessoas reconhecer, porque a gente tem uma dificuldade de assumir responsabilidade. Sim. Uhum. E todo mundo quer sempre defender cegamente Israel. Hum. Só que nem a Bíblia manda a gente defender cegamente Israel.
Porque quem defende Israel é Deus. É por isso que mesmo Israel sendo um país menor do que o estado de Minas Gerais, as 12 nações árabes poderosíssimas que estão do lado deles ali, Uhum. nunca venceram eles e nunca vão vencer. Nunca. Porque quem defende a descendência de Isaac é aquele que deu Isaac para Abraão. Aleluia. Quem vai Uhum. defender Israel é Deus. É, né? Yes. O que a Aleluia. Bíblia manda a gente fazer é orar pela paz Orar. em Jerusalém. Isso. Uhum. Ó Israel, ó Jerusalém, Jerusalém, que prosperem todos aqueles que te amam. Inclusive, fica aí a dica. Quer prosperar? Ame, ore pela paz em Jerusalém. Mas a gente pode fazer isso com a consciência de que o Hamas é culpado, os palestinos são culpados e a descendência de Isaac, pela sua infidelidade ao Deus Uau. do seu pai, que fez uma promessa, que cumpriu a promessa, Uhum. tem a sua cota de responsabilidade também. Uhum. E a tendência desse conflito é ele tomar proporções maiores até que ele se torne numa grande batalha final, narrada nas Santas Escrituras, que é a Batalha do Armagedon. Porque o que acontece? Israel tem um aliado muito forte, que é os Estados Unidos da América. Sim. Uhum. E esse é um dos segredos da prosperidade dessa nação. Que Uau. prosperem Isso é forte. É, isso é forte. todos aqueles que Uau. te amam. Yes. Yes. A Bíblia não falha. Essa nação aqui, ela não é a maior potência do mundo à toa. Uhum. Essa nação aqui, ela é próspera, porque ela foi fundada. A Constituição dela foi escrita Uhum. baseada nessa palavra. Meu Deus. Verdade. Uma das cidades mais visitadas do mundo é Manhattan. Interessante que os judeus que fundaram Manhattan foram expulsos do Brasil. Aí vai ver o Brasil como é que tá hoje. Expulsaram eles de lá, a prosperidade veio para Manhattan. Prosperidade que poderia estar lá. Meu Deus. Que prosperem todos aqueles que te amam. Porque Deus falou com Abraão. Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar. Mas eu amaldiçoo quem te amaldiçoar. Meu Deus. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Colossenses dizendo assim: porque em Cristo Jesus todas as promessas feitas a Abraão têm validade sobre a nossa vida. Então, existe a responsabilidade no que está acontecendo com a descendência de Isaac. E esse conflito ele vai tomar grandes proporções. Por quê? Porque o grande aliado da semente de Isaac sempre foi os Estados Unidos. E aí o que acontece? Os Estados Unidos têm dois grandes opositores, que é a Rússia e a China. Isso. Uhum. E a Rússia e a China apoiam o Irã, que é um dos 12 países árabes. E quem que o Irã apoia? A Palestina. O Irã é contra Israel. Então vai chegar um momento, Meu Deus. Que vai se cumprir aquilo que o apóstolo João ele disse que ele viu no Vale de Armagedon. Uhum. 200 milhões de soldados cercando Meu Deus. Jerusalém. Uau. Nos dias de João não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Meu Deus. Uau. Nunca pensei nisso. Então aquela visão era para os dias de João? Não. Nos dias de hoje. Agora, qual é o país mais populoso do mundo? O mundo tem 8 bilhões de pessoas, quase 3 bilhões deles são chineses. Yeah. Meu Então você Deus. consegue imaginar o tamanho do exército da China? Meu Deus. Você consegue Misericórdia. imaginar o tamanho do exército da China composto, numa composição de exército da China, Uhum. mais exército da Rússia, mais exército da Coreia do Norte? Uau. Verdade. Tem eles Tem também. eles ainda. Tem. Uhum.
Tem o gordinho É, do Gordinho botão, violento. aquele Misericórdia. atribulado, tem ele também Uhum. na parada. Oh, yeah. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que como o Hamas não vai conseguir vencer, porque nunca venceram, porque o guarda de Israel não dorme. Então, Uhum. eles vão pegar e vão juntar todo mundo, os Uau. 12 países árabes, contra eles. E aí os Estados Unidos vai entrar nessa parada. Só que quando os Estados Unidos entrar, a Rússia, a Coreia do Norte, a China China. vai entrar também. E aí essa guerra vai tomar proporções como o mundo nunca viu. Meu Meu Deus. Deus. E aí acontece a batalha do Armagedon. A batalha final. Porque diz a Bíblia que nessa hora eu quero acreditar que a igreja já terá sido arrebatada Amém. quando esse Amém. tempo chegar. Amém. Yes. É nessa hora, é nesse momento que acontece a volta de Jesus montado num cavalo com a seu exército, com a sua miríade de anjos e com a sua igreja. E diz a palavra do Senhor que com o sopro da sua boca ele vence todos os inimigos da semente de Isaac. Uau. Porque do mesmo jeito que ele prometeu Uhum. que daria Isaac a Abraão e deu, do mesmo jeito que ele disse que se responsabilizaria por Isaac e a sua descendência, ele vai cumprir a sua palavra Aleluia. até o final dela. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, é triste o que está acontecendo. Nós precisamos orar Amém. pela Uhum. paz em Jerusalém. Amém. Nós precisamos amar aquele povo, amar aquela terra, clamar a Deus para que o Senhor use de misericórdia, mas entendendo que esse conflito não vai terminar agora Uhum. e ele vai tomar proporções muito maiores até que se cumpra todo o propósito e toda a palavra que saiu da boca de Deus. Uhum. Amém. Essa guerra é só mais um sinal, um grande sinal, Uhum. de que nós somos a geração do arrebatamento. Aleluia. É. Verdade. De que isso que a gente vem falando e ouvindo ao longo da vida, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Este é mais um grande sinal. Então, nós precisamos entender que a Bíblia nunca falhou. É verdade. E tudo aquilo que está escrito nesta palavra ou já se cumpriu, Uhum. ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Meu Deus. Porque essa aqui é a profecia perfeita. Como eu disse no culto hoje, isso aqui é a mente de Deus Yes. Uau. escrita. Uau. Forte. É a expectativa dele. É o É plano forte. dele. O que as pessoas precisam entender, a história da humanidade, ela não está sendo escrita. Ela está sendo revelada. Porque ela já está escrita aqui. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Pastor do céu, que episódio. Que episódio. Infelizmente já tá na hora da gente finalizar, mas Eu aprendi antes muito. da gente acabar, pastor, será que o senhor poderia fazer uma oração? Nós devemos, Yes. Amém. nós devemos orar pela paz em Aleluia. Jerusalém. Amém. Orar pelos inocentes. A quantidade de crianças, tanto de um lado Meu quanto do Sim, outro, Deus. verdade. que estão sofrendo. É lamentável. E infelizmente, a tendência é só piorar. Que Deus nos guarde, que Deus guarde o seu povo, que Deus guarde a sua igreja, que o Senhor guarde a nação eleita, a semente de Isaac,
e que Deus livre do sofrimento os inocentes e que o Senhor nos dê força para suportar o tempo e a pressão até que se cumpra todo o propósito. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Louvamos e bendizemos o teu nome. Exaltamos ao Senhor na beleza da tua santidade. Rendemos ao Senhor a honra que é tua, a graça que é tua, o louvor, a adoração que pertence única e exclusivamente ao Senhor, Pai. Porque tu és fiel e não há outro como o Senhor, rocha inabalável da nossa salvação. Toma, Senhor, diante de ti as nossas vidas. Toma diante de ti o teu povo, Senhor, a tua igreja. Mas nesta noite, ó Pai, nós clamamos ao Senhor de maneira especial por Israel, por Jerusalém. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ajude o teu povo. Paralisa, Deus, as ações do maligno. Paralisa, Senhor, tudo aquilo que tem sido preparado, arquitetado contra o teu povo. Guarda, Senhor amado, guarda Israel. Que haja paz, ó Deus, sobre os muros de Jerusalém e que prosperem todos aqueles que os amarem. Que seja, Senhor amado, a tua bênção, que seja, Deus, a tua forte e potente mão estendida sobre aquele povo, Pai. Guarda aquelas crianças, Senhor, os pequeninos, ó Deus, que estão sofrendo. Faz cessar o caos, ó Deus. Cumpre na vida deles a tua palavra, que o Senhor mesmo disse no Salmo de número 46, que o Senhor faz cessar as guerras até os confins da terra. O Senhor é aquele que corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Exalta-te a ti mesmo, Senhor, na beleza da tua santidade. Abençoa, Senhor amado, cada um daqueles que vão assistir este episódio. Cada um, Senhor amado, daqueles, ó Pai amado, que tem estado semanalmente conosco no Pod Life, no Pod Life delas, no Pod Life School. Abençoa, Deus, de uma maneira muito especial a nossa audiência. Também, ó Deus amado, os patrocinadores que acreditaram, que investiram neste projeto. Amém. Toma, soberano Deus e eterno Pai, diante do Senhor, cada um deles, ó Pai amado, nas tuas mãos. Toma a WM, Pai amado, diante do Senhor. Toma, Senhor amado, a NIC nas tuas mãos, ó Pai. Toma, meu Deus e meu Pai, a After Construction diante de ti, a Sabrina Nel. Seja o Senhor, Pai, com cada um dos teus filhos. Abençoa, meu Deus e meu Pai, de maneira sobrenatural. Prospera os teus servos. Abençoa, Deus amado, continua abençoando. Por favor, por misericórdia e graça, a vida do Nick, a vida da Letícia, Senhor, a vida do Henrique, que não pôde estar conosco nesta noite, a sua esposa, a irmã Larissa, suas filhas, que sejam abençoados pela bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Cada membro, ó Pai amado, da Adelife, aqui em Nova York, em New Jersey, ó Pai, em Boston, no Peru, que o Senhor possa alcançar cada um dos teus filhos e que seja o teu nome exaltado e glorificado em nós, por nós e através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, certos da tua bênção e da tua vitória. Amém. Amém. E Aleluia. graças Amém. a Deus. Meu Deus, pastor, que Glória a Deus. aprendiz. Muito obrigado. Que Jesus continue abençoando a vida do Amém. Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. O Senhor tem uma sabedoria assim que é só Jesus para Oh, dar. meu É, Pai, É foi só uma Jesus. que aula. Deus nos guarde, Foi que Deus nos bênção. ajude. Gostou? Não, foi maravilhoso. E bens, Graças a pastor. Deus. Muito obrigado novamente. Amor, muito obrigado. Te Vamos amo. Coisa despedir da galera. linda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar aí. Manda É. pros seus amigos. Já Para que manda eles no grupo do mandem no grupo WhatsApp. da família. E estejam em oração.
por Israel. Em É. nome de Jesus, Deus já deu a vitória. Amém. Amém. Já Amém. deu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Até o Deus próximo abençoe. episódio. Amém. Até mais, pessoal. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.